Pai do Senhor Jesus, a graça e o amor de Deus seja sobre os corações dos amados irmãos, dos meus queridos ouvintes. É uma alegria estarmos mais uma vez nessa tardinha, início de noite, do dia 17 de abril, sexta-feira, para meditarmos sobre a palavra de Deus. A mensagem de hoje é sobre a racionalidade da fé cristã. Quando se fala de fé, geralmente as pessoas já são condicionadas a pensar na fé em Deus. Mas a fé, irmão, é uma habilidade humana que nem sempre está voltada para Deus. A fé é um potencial que o ser humano naturalmente possui e que ela pode estar direcionada para Deus ou não. Ateus, tem sua fé, o pessoal do candomblé, da macumba, das religiões afrodescendentes, islamismo. Então, a fé ela é inerente à capacidade humana e nem sempre a fé está totalmente determinada ou evocada ao verdadeiro Deus. O fato é que a fé ela é benéfica ao ser humano. A fé em qualquer coisa ela é benéfica, né? Porém, o que nós vamos meditar nesse texto, que é o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, só confirmando aqui, que é um dos textos mais enigmáticos de toda a tradição teológica, certo? Porque ele vai tratar da fé num aspecto bem original, um aspecto bem antigo. Primeiro porque ele foi escrito aproximadamente no ano 605 ao ano 597 antes de Cristo, né? Então, é 600 anos antes de Cristo. O profeta Abacuque, ele profetizou numa época muito difícil da vida do povo judeu, e ele arrancou essa expressão do capítulo 2, versículo 4, de uma profundidade de Deus inédito. É um texto inédito para o Antigo Testamento. Por isso ele é muito complexo. E ele diz, basicamente, na tradução da versão revisada, diz assim: escreva, o perverso está cheio de orgulho, os desejos dele não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, né? Já em outras traduções, nós nos deparamos com uma série de modificação no texto, principalmente na parte A do versículo, certo? Não vou me deter aqui em muitas complicações, mas nós precisamos, para entender esse texto, precisamos fazer uma rápida exegese, né? Por exemplo, no texto massorético, quem assistiu a
as aulas do nosso clube de doutrina, no curso de exegese que nós estudamos, sabe que existe a Septuaginta, né? E existe o texto massorético. O massorético é o original, antes de passar pela Septuaginta. O texto, porque a Septuaginta foi aqueles 70 sábios, 70 rabinos, que foram para Alexandria, e eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego, certo? Então, no grego, ele é uma palavra. No massorético é outra palavra. Por quê? Porque a fé é uma palavra transcultural. Ela é uma palavra que vai evoluindo ao longo da cultura e da existência da humanidade e das transformações do pensamento e da racionalidade do ser humano, certo? A fé, ela pode ser aplicada a diversos contextos, prevalecendo a sua raiz e modificando as suas variáveis, né, as suas compreensões. No massorético, a palavra fé é nepesh. Nepesh, digamos assim, é uma palavra de raiz, certo? Nepesh é um texto que fala de uma pessoa ser justa, de uma pessoa ser íntegra. Ele diz assim: o justo viverá da fé, né? É basicamente isso. Esse negócio do justo viver da fé é onde muitas vezes o crente diz assim: não, mas o crente vive da fé. É diferente, irmão, certo? Quando o texto massorético diz que o justo vive da fé, ele está falando daquela pessoa que se demonstra íntegra, aquela pessoa certa, aquela pessoa de elevado padrão de compreensão das coisas, e que, se você for trazer para o grego, ele já modifica a palavra para psitis. Psitis já não é mais o justo, né? É a pessoa que confia em Deus, certo? Já é a pessoa justificada, que está em processo de justificação, porque o verbo no grego ele modifica, certo? A gente não vai aprofundar muito aqui, mas na linguagem grega, principalmente o grego clássico, em que foi escrito o Novo Testamento, e como a tradução para a Septuaginta foram feitas por altos estudiosos, por os mais sábios e profundos intérpretes das escrituras judaicas, então eles utilizam uma linguagem de alto nível, uma linguagem de alto padrão, nos tempos de Jesus Cristo havia pessoas que sabiam o grego, falavam o grego, liam o grego, mas para compreender o texto grego já era diferente, era mais elevado. Hoje você vê no português, né? Você pega um livro, um texto jornalístico, por exemplo, ele diz uma coisa, mas se você pegar um texto de Euclides da Cunha, de José de Alencar, um texto de um escritor, digamos assim, mais afinado, mais estudioso, as pessoas já têm dificuldade de compreender, não é verdade? Então isso acontecia em muito maior profundidade com o texto. Então, quando se fala de fé, o que é que você tem hoje? Você tem, por exemplo, a fé islã. Eles matam em nome da fé. E eles interpretam bem o texto. Eles acham que a pessoa ser fiel a Deus, se ele matar uma pessoa em nome de Deus, e se ele morrer em nome de Deus, então é o que eles chamam do jihad, a guerra santa, de se tornar um mártir, aquela coisa toda. E eles interpretam isso bem direitinho, e eles matam inocentes. Você tem o exemplo aí das Torres Gêmeas, da perseguição religiosa que eles impõem, o islamismo e tal. Claro que não são todos os islamismos, tem uma ala do islamismo que é exatamente contra isso e tal, mas assim, a fé, ela é um objeto de leitura
e que a pessoa precisa ter cuidado ao analisar ou a ter fé. Observe que a fé faz com que a pessoa pegue todo o seu ano de trabalho e viaja para Juazeiro para adorar o Padre Cícero e sofre, morre no caminho e adquire doença. Pela fé o pessoal vão lá a Meca e passam fome. Você vê aqueles personagens do hinduísmo, né? Que eles vão lá, caminham vários milhares de quilômetros, que vai rolando pelo chão, que anda de joelho, que morre ali de fome. Pela fé você vê o que eles fazem lá no Rio Ganges, né? Sacrificam, queimam, sei lá. Então a fé, ela é muito complexa, você simplesmente dizer que tem fé, né? Então, feito essa introdução a respeito da palavra fé, né? Da origem da palavra fé, nós vamos adentrar sobre o que é uma fé racional. Uma fé racional, irmão, é aquilo que o apóstolo São Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto racional. A prática de uma fé com base na inteligência, com base na sensibilidade e com base nos requisitos bíblicos. Jesus disse lá no Evangelho de João, ele disse: quem crê em mim, segundo as Escrituras, quem crê em mim conforme diz as Escrituras. Por quê? Porque existem crenças que não estão baseadas nos ensinos de Cristo. E, mais perigoso ainda, existem crenças que utilizam-se do nome de Cristo para praticar uma série de coisas horríveis, terríveis, assombrosas. Então, irmãos, eu vou fazer a citação de pelo menos 2 filósofos, né? Um da idade patrística, que é Tomás de Aquino, que é Agostinho de Hipona, chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho. Ele é do século III, chamado da época dos pais da Igreja. E Agostinho, ele pensou a fé de forma racional com base nos princípios do pensamento da lógica platonista, sem mais profundidade. A fé, segundo Agostinho, ela precisa ser submetida ao crivo da racionalidade, já que o ser humano é um ser que pensa e sabe que pensa, né? Que eles chamam de Homo sapiens. Então, a fé ela precisa ser questionada. E qual é a principal questão? O que eu creio é realmente a crença correta? Eu estou crendo no verdadeiro Deus? A minha crença é verdadeira? A minha crença é boa? Eu estou crendo corretamente? E aí submeter isso a essa análise. Será que eu estou verdadeiramente crendo em Deus? Eu estou simplesmente seguindo a crença de outras pessoas que dizem que creem. Porque uma coisa é você crer, outra coisa é você seguir a pessoa que crê. E o Agostinho, ele fundamentou a fé cristã nos princípios do pensamento e da razão. Depois de Agostinho, praticamente quase 1000 anos depois, vem um outro pensador, também chamado santo, que é o Santo Tomás de Aquino, certo? O Santo Tomás de Aquino já é do século XIII, 1200, antes de 1300, por ali assim.
E ele foi uma das mentes mais iluminadas a respeito do pensamento da fé cristã. Já é de uma outra época chamada escolástica, é um período de grandes e renomados pensadores, né, intérpretes, exegéticos, estudiosos da Bíblia, que o Tomás de Aquino, ele praticamente traduziu o conceito de fé. E para você ter uma ideia, são 9 volumes, né? 9 volumes, livros enormes, certo? Ele falando, explicando o que é realmente a racionalidade da fé. Então, irmão, não é fácil. Olha, é muito arriscado você seguir um conjunto de doutrina e colocar a sua confiança e a sua fé naquelas doutrinas se você não sabe em quem realmente você está acreditando. Será que você está seguindo a Jesus Cristo mesmo? Ou será que você não está seguindo um lobo que simplesmente se vestiu da pele do Cordeiro de Deus? O grande, o mais terrível e cruel mal de toda a humanidade chama-se a hipocrisia. E a fé, irmão, a fé é o maior, mais prático terreno utilizado para controlar as pessoas, dominar as pessoas. Inclusive, a fé é algo recente. Observe que foi Abacuque, praticamente o primeiro profeta a traduzir essa palavra fé. E lá não está escrita a palavra fé como a gente crê agora, não. Lá a palavra fé é de fidelidade. É aquela palavra fé radical. Observe que a fé do judeu, o que era a fé do judeu? Quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão, sob a liderança de Josué, eles eliminaram os povos ao redor, eles saqueavam, destruíam os muros, assassinavam as pessoas, queimavam tudo, eliminavam tudo em nome da fé. É essa fé lá de Abacuque. Só que quando essa fé ela veio sofrendo modificações e quando chegou, como eu te falei, em Agostinho, ela toma um novo rumo. O que Agostinho viu? Os santos do segundo, terceiro século, eles estavam se tornando praticamente jihás cristãos. Estavam matando as pessoas que não aceitavam ser cristãos. Aí o Agostinho vem e diz, não, isso aí está errado, não é assim. Não foi isso que Jesus ensinou. Vamos pensar o que é realmente viver pela fé. Aí quando veio Tomás de Aquino, aí deu realmente mais uma certa ajeitada no conceito de fé. Mas o verdadeiro conceito de fé, ele veio mesmo já para a reforma protestante, que aí surgiram os vários pensadores e por fim veio o iluminismo, a revolução industrial, tecnológica, e hoje nós vivemos o que? Hoje eu estou aqui conversando com você lá na sua casa, falando de fé. Isso é evolução. Então a fé, antes de tudo, irmão, ela é racional. A fé ela pode ser pensada, analisada. Ela não pode ser colocada num laboratório para ser estudada. Apesar de que a ciência, né, através dos estudos do comportamento, da psicanálise, da neurologia, da psicologia, alinhada, né, à antiga ciência que é a filosofia, hoje nós temos grandes descobertas falando sobre a importância da fé no tratamento de determinadas doenças, a importância da fé para a saúde mental das pessoas, a importância da fé para o aperfeiçoamento da vida humana. Então hoje a fé é um objeto de pesquisa, certo? E essa é a fé de que nós falamos, né? O que eu quero falar também, né, que é a questão da fé e a cultura do ódio. Porque a humanidade, ela sofre de uma doença terrível, uma doença comportamental chamada ódio.
né? O ódio, o rancor, a falta de perdão, o desejo de fazer mal às pessoas, o egoísmo, né? A fome de poder, a fome de riqueza, o sucesso a qualquer custo, os fins justificam os meios. Então, essa cultura de ódio, ela se dissemina e transita também entre as pessoas de fé, né? Hoje nós vemos, por exemplo, no Brasil, uma população que diz que tem 30% de cristãos. Mas é interessante notar, irmão, que com o crescimento desses números de cristãos no Brasil, não houve uma diminuição do crime, da corrupção, da pobreza, da miséria, da desigualdade social. Nós percebemos que com o crescimento do povo evangélico no Brasil, foi aumentando a violência, foi aumentando a corrupção. Você observa que quanto mais as pessoas se tornaram religiosas no Brasil, mais doentes elas ficaram, adeptas do mal, do ódio, do rancor. Nós observamos, por exemplo, que os lugares onde tem mais igreja são os lugares onde sofrem mais as pessoas, então mais maldição, digamos assim. Nas periferias, na grande favela, você vê, numa rua só você conta 15, 20 igrejas. Aí qual é o benefício que essas igrejas estão trazendo para essa comunidade? Ela é tráfico de droga, é pastor envolvido com crime, com abuso sexual, com violência, com infidelidade conjugal. O que é isso? Essas pessoas não têm fé? Elas têm fé, mas não é uma fé racional, lógica. É uma fé doentia. E elas pregam, elas acreditam, elas adquirem seus adeptos, mas não é a fé conforme a palavra do Senhor tem falado. Ou você acha que é? Vamos pensar? Ou seja, irmão, desse tanto de igreja no Brasil, esse tanto de igreja em Fortaleza, qual é o benefício que essas igrejas têm trazido? Se antes, por exemplo, nós temos uma igreja, e se tirar aquela igreja dali e não fizer diferença nenhuma, então tem algum problema aí, tem algum problema, alguma coisa está errada, porque a fé, ela está sem pensar. Nós precisamos substituir a cultura do ódio pela cultura do amor, a cultura do bem. E a cultura do bem é difícil de ser implantada, né? Por quê? Porque se a pessoa não pensa, ela não pensa a fé que ela pratica, ela simplesmente segue o que os outros dizem, e o próprio camarada que a pessoa segue também é um aéreo, ele não sabe quem segue, ele não tem... Eu achei, por exemplo, quando eu fui fazer o meu curso teológico, eu perguntei a todos os meus professores qual era o fundamento da fé cristã, qual era o embasamento filosófico da fé cristã, quais foram os pensadores e tal, e nenhum dos meus professores de teologia souberam me explicar. Eles, não, a gente crê, irmão, e pronto, só a gente crê e acabou. Não, irmão, não é só crer, não. Eu posso crer em qualquer coisa. Quer dizer que é só crer? Não, eu preciso saber em quem realmente eu estou acreditando. Preciso embasar a minha fé. Não é isso? Então, a fé, ela é racional. Segundo, a fé é transcultural. A fé, ela vem avançando além da cultura. Por exemplo, a fé de Enoque. Enoque viveu numa cultura pré-diluviana. Ali era tudo diferente, certo? Eles faziam os altares, traziam os animais, sacrificavam a Deus, traziam a agricultura e vivia aquela fé. Depois veio Abraão. A fé de Abraão já foi em outros moldes, ele já evoluiu, né? Abraão já se encontrava com anjos, Abraão peregrinou, deixou a sua terra, a sua parentela, recebeu a promessa de Deus. Aí você vê em Moisés, a fé se modifica. Moisés já não tem mais altar, já é uma tenda, né? O tabernáculo, é o Monte Sinai. Aí vem os mandamentos. Quando vem Samuel, o profeta Samuel, o rei Davi e Salomão, inaugura-se uma outra época. Já vem o templo, já vem os cantores, já se estabelece um ritual, um culto. Aí vem, de repente vem Jesus. Aí Jesus inaugura
a nova aliança, o Novo Testamento, celebra a última Páscoa e dirige a primeira Santa Ceia e traz um novo rumo, uma nova história em Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, eles não têm placa de igreja, eles não têm endereço de igreja, eles não têm dia de culto certo, eles não têm uma agenda para cumprir, eles não têm uma Bíblia para ler, eles não têm um ritual, não tem nada. Eles simplesmente seguem os ensinos de Cristo, eles se intitulam seguidores do caminho, depois são chamados cristãos, né? Tem até época lá que são chamados cristãos pela primeira vez, e eles fazem os cultos nas casas, onde se reúnem à margem dos rios, nos barcos, utilizam as antigas sinagogas judaicas para pregar suas palavras, usam muito o sistema de circulação de cartas, né? Escrita por Paulo, Teófilo, e Tito, e Timóteo, e Tiago, e João e Pedro. Aí finalmente vem uma época em que se constrói os templos cristãos, né? Isso já a partir do século XIV, a partir do século XIV, século XIII, são construídas aquelas grandes catedrais cristãs e tal. Aí vem a reforma protestante com Martinho Lutero, que aí retorna um pouco aquilo que era a igreja primitiva, volta aos cultos nas casas, os irmãos são perseguidos, são colocados para servir de alimento na cova dos leões e tal. Aí de repente vem a época da racionalidade, né? Como eles dizem, né? A morte de Deus. Aí vem aquelas pessoas que transformam o cristianismo em cultura, em simplesmente eu sou cristão porque é um cristão sem Cristo, né? É um discípulo de Jesus que não segue os ensinos do seu mestre. Então nós vemos, irmão, que a fé ela vem passando por todas essas transformações. Por fim, para você pensar, é uma mensagem de ensino, né? De pensamento. É por isso que só vejo aqui alguns irmãos conectados, né? Poucos irmãos, somente aqueles que querem realmente aprender. Parabéns para você. A fé, irmão, ela é afetiva, emocional, certo? A fé, ela precisa estar conectada ao divino Jesus Cristo. Não é qualquer divino, porque existe qualquer divino, né? Não é qualquer entidade espiritual, né? O satanista é um discípulo de Satanás. Ele segue o seu mestre Satanás. Ele não tem fé? Tem fé em Satanás. Então não é só isso. Tiago disse bem claro, ó, os demônios também creem e estremecem. Não é somente crer. A verdadeira fé, a fé racional, ela é afetiva. O que é uma fé afetiva? É uma fé do bem, a fé do amor, a fé da dor, do sofrimento. A verdadeira fé, ela tem empatia, ela se coloca no lugar do outro. A verdadeira fé é a fé do bem, do amor. Chega o momento de você tomar uma decisão que você vai tomar pela fé. Vai depender da fé que você tem, né? Por exemplo, eu precisei tomar uma decisão hoje muito dolorosa em relação a entregar o nosso templo, caso o proprietário não dispense o aluguel ou não diminua esse aluguel. Por quê, irmão? Porque eu não vou sacrificar os irmãos utilizando as contribuições dos irmãos para pagar aluguel de um templo que nós não estamos usando. E nós não sabemos, irmão, se esse ano ainda nós vamos ser liberados para ter cultos. Nós não sabemos, né? A coisa está muito sombria. Então, no momento de uma decisão de fé, você precisa escolher o lado do bem, o lado do amor, o lado da sensibilidade, o lado da emoção. Porque a razão maior da verdadeira fé racional é aperfeiçoar o coração do ser humano. A verdadeira fé, ela nos melhora, ela nos aperfeiçoa. A verdadeira fé, ela nos aproxima do bem a favor das pessoas que realmente necessitam. É o que Jesus disse, a fé
segundo as Escrituras. E eu encerro dizendo que a verdadeira fé é a fé em Jesus Cristo. E o que é a fé em Jesus, irmão? É a fé que imita Jesus Cristo. É aquele ditado: em seus passos, o que Jesus faria. Quando Jesus Cristo caminhou sobre a terra, ele sentiu a dor, a miséria da raça humana. Isso foi fé. A fé, ela desloca a sua individualidade de dentro do seu ser e eleva para a dimensão do amor, do bem, né? Da razão maior, do querer que o outro esteja numa situação melhor do que a sua. E isso sim é a verdadeira fé. Mas hoje não, irmão. Essa fé da negociata, a fé dos acordos, a fé das engrenagens, a fé do controle, do domínio, né? Do discurso inflamado para enganar os irmãos, da sugestibilidade. Não, irmão. A verdadeira fé, ela sente a dor daqueles que estão sofrendo. Você imagina, irmão, quantas pessoas estão hoje nos leitos de UTI lotados. E que se chegar uma pessoa hoje na UTI de qualquer hospital do Brasil, ele não vai ter um leito. E o médico, digo isso porque eu conheço médico da minha intimidade, que ele disse para mim chorando, dizendo: irmão Deusimar, eu preciso escolher quem vive e quem morre. Hoje eu ouvi um áudio de um empresário clamando por atendimento, morreu porque não tinha um respirador. Quem tem fé sente essa dor, né? A dor dos nossos irmãos idosos, né? Na solidão sem poder sair de casa, ali já sofrendo aquela dor terrível sem poder fazer nada, né? A verdadeira fé, irmão, é a fé que nos comove a sermos bons mesmo sendo maus. A fé, ela revela a maldade do nosso coração e nos condiciona a ajudar o próximo. A fé é aquela lei moral que nos obriga, a nossa consciência, a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Isso é fé. Então, irmão, nós vivemos num período em que os pregoeiros teleevangelistas do mundo estão aos berros, desesperados, porque as igrejas estão fechadas e eles não estão arrecadando. Irmãos, eu sinto muito. Eu não vou sair de casa em casa arrecadando dízimo do irmão, que eu sei que vai fazer falta. E o que eu vou dizer, irmão, é o seguinte: não dê seu dízimo se você estiver precisando comprar remédio, pagar seu aluguel. Não dê, irmão. Não dê. Porque eu sei o que é isso. Fé, irmão, é a capacidade de fazer algo extraordinário a favor daqueles que realmente precisam. Essa é a fé racional, fé lógica. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Vamos viver por fé, viver pela fé, conduzir nossos atos e nossas palavras pelos canais da fé. Cristo nos dará vitória, em nome de Jesus. Bondoso Deus e Pai Celestial, Senhor, nesse momento sombrio da história da humanidade, eu te peço, ó Deus,
que tu nos dê a incrível e extraordinária capacidade do ser humano crer, acreditar. Senhor, nos ajude a confiar em Ti nesses momentos dolorosos. Nos ajude, Senhor, a visualizar um futuro de dias melhores. Dê à nossa fé, Senhor, a visão de dias de alegria que virão pela frente. Nos ajude a acreditar que tudo isso vai passar, Senhor, e nos fortaleça em Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Um beijo no coração dos irmãos. Um abraço apertado. Em breve estaremos juntos adorando a Deus. Deus abençoe a todos.